Irmãos queridos, conforme acordado, nós estamos expondo o livro de Esdras às noites e durante as manhãs de domingo, Provérbios. Então hoje, Esdras capítulo 6, os versos de 1 a 12. Esdras capítulo 6, os versos de 1 até 12. A igreja assentada como está, irmãos, mas mesmo assim nós faremos a leitura de forma alternada. Esdras capítulo 6, os versos de 1 a 12, diz assim a Escritura. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que a lei de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, os tributos da além do rio, se paguem pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houver ou houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, bendiga a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu daria baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Amém. Amado Deus, eis aí o teu povo, eis aqui a tua palavra. Nós te pedimos mais uma coisa: que ninguém volte para casa como entrou aqui. Que, ó Deus, todo homem, toda mulher tenha certeza que o Senhor esteve nesse lugar e tratou com o seu coração. A primeira oração a Deus dizia do Senhor cravar essa palavra no nosso peito, e nós vamos dizer mais uma vez: crava essa palavra no nosso peito, Senhor. Alimenta, alenta, dirige, governa o teu povo pela tua destra, pela tua voz. Em nome de Cristo nós clamamos. Amém. Irmãos, no dia que eu estava escrevendo esse esboço, eu escrevia também uma pastoral: desculpas, desculpas e desculpas. Se nós, de fato, priorizássemos a Deus, em primeiro lugar,
nós jamais perderíamos um trabalho da igreja. Se nós, de fato, priorizássemos a Deus, nós não perderíamos uma vigília de oração. Então, irmãos, nós estamos vivendo aquilo que se chama de incredulidade prática. Nós estamos com um discurso e uma prática distinta. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Mas nós queremos todas as coisas demais acrescentadas sem buscarmos a Deus em primeiro lugar. E aí, queridos, à medida que eu ia escrevendo, eu ia chorando, muitas lágrimas, porque nós estamos diante de um texto que mostra o que são decretos de Deus. Porque se nós, do lado de cá, temos falhado, Deus não tem falhado. O que é um decreto? Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou um órgão que determina o cumprimento de uma resolução. Cumpra-se. Decretos de Deus são ordens que não podem não ser cumpridas. Os desígnios de Deus estão estabelecidos e haja o que houver, eles serão cumpridos. Aconteça o que acontecer, os decretos eternos de Deus serão cumpridos. Meu irmão, minha irmã, de verdade, o quanto você crê nos decretos eternos de Deus como infrustráveis? Irmãos, nós estamos vivendo, conversávamos com o reverendo Ricardo ali atrás, nós estamos vivendo como se a redenção fosse aqui. Nós estamos vivendo como se as coisas se limitassem apenas a essa existência. Nunca vivemos tanta ansiedade como estamos vivendo agora. Nós, como povo de Deus, então, cremos em decretos infrustráveis de Deus, que Deus governa todas as coisas. Quando nós estamos olhando para uma aparente desordem no mundo, nós cremos que é Deus quem está conduzindo isso? Ou nós achamos que o barco perdeu o seu capitão? Irmãos, nós temos que pensar nisso. O quanto crê nisso quando você olha para a sua vida, com problemas sem saída para relacionamentos, para dívida, para saúde? O quanto você crê que existe um decreto eterno para você? O quanto? Quanto você diz assim, olha, eu vou ficar em paz, porque eu sei que Deus está conduzindo todas as coisas. Irmãos, a Confissão de Fé, capítulo 3, parágrafo 1, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito e sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Irmãos, nós estamos numa igreja que crê que Deus ordenou todas as coisas. Nós cremos que Deus ordenou tudo e dirige tudo. Nós cremos que o Deus único diz para que você serve. E Deus fez com que tudo coopere para o seu bem. Romanos 8, 28. Sabemos, pois, que todas as coisas, existe um Deus todo-poderoso, fazendo com que tudo isso coopere para o bem daqueles que Ele amou, daqueles que o amam, daqueles que têm sobre eles um decreto infrustrável de um propósito eterno. O Senhor não fica com a corda esterçada, irmãos, o tempo todo, porque Ele sabe que nós não suportaríamos. Ele sabe que nós somos pó, mas nós somos pó dEle. É pó, viu? É pó, mas é pó do Senhor. Como Pai amoroso, Deus nos surpreenderá com feitos que você diz assim, como? Meu irmão, você nunca vai precisar saber como. Você só vai ver que Deus fez. Nós saberemos que o nosso Deus fez porque Ele tem bênçãos infrustráveis para nós. Mas como? Fique em paz. Deus não tem que ficar respondendo para você como. Cabe a você calar o coração na certeza que o meu Deus fará. Meu irmão, minha irmã, você crê nesse Senhor do universo que se importou com você
a ponto de ter dado o seu filho, e junto com o seu filho, ele lhe dará graciosamente todas as coisas necessárias. Romanos 8:32, se Deus nos deu Cristo Jesus, não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, oposições maldosas fazem minguar as forças. E esse é o texto, lá em Esdras 5, de 1 a 5. Mas quando as forças do povo começaram a minguar, Deus manda os seus pesos pesados para refazer a obra. Deus manda os profetas, com a palavra dele. Por favor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor tem a dizer por esse texto, porque os inimigos se levantaram e fizeram desanimar o povo. Você está com o coração desanimado? Está difícil, irmãos? Deus, pela sua voz poderosa, a mesma voz que Ele criou o universo, a mesma voz que Ele pode dar vida a ossos secos, ouça a voz desse Deus ao seu coração. Por favor, ouça a voz de Deus ao seu coração como alguém que tem decretos infrustráveis sobre a sua vida. E, em primeiro lugar, pode procurar a verdade que quiser. Quando o Senhor decreta, pode procurar a verdade que quiser. Versos de 1 a 5, leiamos de forma alternada mais uma vez. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Muito bem. Quando você tem certeza de um decreto de Deus sobre a sua vida, pode procurar a verdade. Pode procurar. Queridos, eu passei a admirar o caráter dos reis persas, sírios ou assírios. Eu passei a admirar esses homens. Dario, com todo o zelo, pelo verso 1, ele manda procurar se de fato os anciãos, o conselho do povo de Jerusalém, da cidade, disse a verdade. Olha, os anciãos falaram que existe um decreto aí de Ciro. Dario disse assim: eu vou mandar procurar. Admirei. E pelo verso 2, Aquimetá, ou Ecbatana, era o local da casa de verão de Ciro, o antecessor de Dario. Hoje essa cidade está na região do Irã. E lá se achou o rolo. Nos versos 3 e 4, então era verdade. O rei Ciro tinha decretado a reconstrução da casa de Yahvé, e isso às custas do orçamento da sua casa, da casa do rei. No verso de número 5, até os utensílios que Nabucodonosor tirou do templo, ele mandou devolver tudo para os seus lugares originais. Irmãos, quando há uma ordem irrevogável de Deus, nada está sobre ou sob mentiras, coisas escusas, pode ser verificado. Então alguém chegou e disse assim: mas eu quero ver isso. Tudo bem, é a minha vida de servo do Senhor. Você pode revirar e virar do jeito que você quiser, está aí. Mas em se tratando da nossa história, irmãos, existe algo que vai ser encontrado. Na nossa história vão ser achados mazelas e pecados. Porque o Satanás, o acusador, ele adora
mostrar os nossos defeitos. Então, quando alguém levantar do seu passado, pecou, hein? Qual é a verdade? Pecado sim, lavado e perdoado no sangue do Senhor Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Ele quem os livra? Pecado sim, mas pecado confessado e pago pelo sangue de Cristo. Irmão, caminhe na verdade, caminhe na luz, não tenha do que ser acusado, não tenha do que ser acusado. George Miller diz assim: um dia eu morri para George Miller, para suas opiniões e preferências, gosto e vontade, morri para o mundo, sua aprovação ou sua censura, morri para aprovação ou acusação, até mesmo de meus irmãos e amigos, e desde então tenho procurado apenas apresentar-me como aprovado diante de Deus. Vamos fazer o seguinte para que tenhamos paz? Vamos fazer o seguinte: se você for aprovado por Deus, você não se preocupa mais com ninguém. Se você temer ao Senhor Deus, você não precisa temer a mais ninguém. Tenha paz no seu coração. Deus tem um decreto sobre a minha vida e Ele vai cumprir. Quando o Senhor decreta, em segundo lugar, os opositores, a eles é dito: retirai-vos daí. Quando Deus tem uma palavra decretiva sobre a nossa vida, Ele diz aos opositores: retirai-vos dali. Versos 6 e 7. Leiamos, irmãos, por favor. Agora, pois... Irmãos, como é que ficou a cara de Tatenai e Seta-Bozenai e os Afarsaquitas? Como é que ficou a cara desse povo? A ordem do rei foi: caiam fora para longe daí. Como é que foi? Quem eram esses? O governador do estado, só isso. Ao governador do estado, o rei disse assim: sai fora daí. E junta a sua turma, a turma de que, se você fizer o conto, pega todo mundo e cai fora daí. Eram poderosos. No verso 5, 4, eles passaram e falaram assim: me dê os seus nomes aí. Vou levar lá para o rei. Vou contar o que vocês estão fazendo aqui. Os anciãos da cidade falaram assim: pode anotar, um por um. Sem medo algum. E agora, irmãos, existe um decreto, uma ordem eterna, um desígnio estabelecido por Deus, uma promessa dita pelo seu profeta, que aquele templo seria reerguido, que o povo voltaria. Existe um decreto do Deus vivo, irmãos, que não pode ser frustrado. Se é governador, se é rei da maior potência mundial, se é Bin Laden, se é Biden, se é Putin, se é Macron, quem for, existe um cujo nome está acima de todo nome, ou não é isso que nós declaramos e nós cantamos. Mas a nossa crença é só música ou é uma afirmação que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Irmãos, o nosso discurso está longe daquilo que nós estamos vivendo. Meu Jesus é Salvador, outro igual não há. Mas Ele não salva a minha vida. Meu Jesus é Salvador, mas eu estou morrendo em vida. Tem algo errado, irmãos. Tem algo errado. E pelo verso de número 7, então, é dito assim: não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. A ordem é para não interromper Zorobabel e os anciãos, o conselho da cidade. Mas não interrompam a construção da casa de quem, irmãos? Da casa de Deus.
Dario, como Ciro, como Nabucodonosor, reconheceram que Yahvé era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, queridos ouvintes, se ímpios notáveis, inteligentes, reconhecem Deus, que o povo desse Deus realmente sirva, creia e se importe e obedeça a esse Deus. Os ímpios estão dizendo assim, é a casa de Deus, não interrompam não. E o povo que é dito de Deus, irmão, se você está de verdade crendo que a palavra de Deus é inerrante, siga em frente. Siga em frente. Ah, pastor, mas eu não sei como. Quando Moisés chegou com o povo na porta do Mar Vermelho, ele não ficou perguntando assim, Deus, como é que vai ser? O senhor vai tirar a água toda, vai passar pela canela? Deus deu uma ordem. Moisés, diga a esse povo que marche. Irmãos, somos o exército do Deus vivo. Existe um decreto eterno, infrustrável, sobre a igreja de Deus. Marche. Marche. Um com o exército é nada, mas um com Deus é o suficiente para termos vitória. Em último lugar, irmãos, quando o Senhor decreta, a autoridade máxima avaliza e até custeia a obra. Quando o Senhor decreta, a autoridade máxima avaliza e custeia a obra. Versos de 8 a 12, leiamos, por favor, quando diz assim, também por mim se decreta o que haveis de fazer, com toda a pontualidade. Até aí. Irmãos, quando Deus decreta, a autoridade máxima avaliza e custeia a obra. No verso de número 8, também por mim se decreta. Ou seja, além de Ciro, Dario entra e diz assim, eu quero fazer parte dessa obra da casa de Deus. Vi os anciãos, eu quero fazer parte. Milagre isso, irmãos. Milagre isso. Além de não parar a obra será paga pelos tesouros do rei. Como é que ficou a cara de Tatenai e Setar-Bozenai e os Afarsaquitas? Como é que ficou agora? Então, vamos fazer o seguinte, vocês somem daí de perto, mas antes de sumir, vocês vão dar um jeito de providenciar tudo o que eles precisam. Ajuda no verso de número 9 é de ano em ano, né, irmãos? Não. Diária. Irmãos, Deus tem algo extraordinário para o dia a dia. Não faz estoque, não. Não coloca a sua alma na sua despensa, não. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus quer que nós sejamos dependentes dele todos os dias. Inclusive o que fosse necessário para os sacrifícios e segundo a ordem dos sacerdotes. Ou seja, Tatenai e Setar-Bozenai deveriam servir
ao povo de Deus agora. Agora vocês vão servi-los. No verso de número 10, nós vemos a preocupação de Dario, que os sacrifícios sejam oferecidos pela sua vida e pela vida dos seus filhos. O rei teme ao Deus dos judeus, ao Deus Yahvé. Nos versos 11 e 12, Dario decreta como autoridade máxima do mundo de então, ele ordena que se cumpra o necessário àquela construção e os opositores sejam enforcados. Por que o rei faz isso tudo, irmãos? Quem é que estava por trás movendo o coração do rei e de todas as coisas? Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a Escritura em Apocalipse capítulo 3, versos de 6 a 8. Deixa aberto um pouquinho aí. Apocalipse capítulo 3, versos de 6 a 8. Deixa aí aberto e nós vamos ler devagar. Apocalipse capítulo 3, versos de 6 a 8. Vamos ler de forma tranquila, irmãos. Apocalipse capítulo 3, os versos de 6 a 8. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Até aí, irmãos. Eu queria ser da igreja de Filadélfia. Eu queria. O Deus que decreta, afirma aos membros dessa igreja: eu abro, ninguém fecha. Mas eu fecho e ninguém abre. O Deus que decreta diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você é fraco, pequenino, coisa louca desse mundo, mas que você tem tentado me servir. Assim eu coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso por quê, irmãos? Vejam no texto. Porque guardaste a minha palavra. Porque você não negou o meu nome. Há pessoas que acham que a lei do Senhor é pesada e chata. Tem preço. O que Deus decreta por ser testemunha da sua determinação em obedecer, colocar uma porta infechável na sua frente? Tem preço. Queridos, não parece demais. Além de autorizar a obra, além de mandar os opositores saírem até de perto, o rei manda custear tudo. Não parece que é demais? Como é que foi a saída do Egito? Saiam e levem os despojos. Levem a riqueza do Egito. Lá no Egito foi assim também. Mas como é possível? É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Agora que esse Deus vivo e verdadeiro nos dê vida e forças para sermos fiéis e vermos que Ele faz coisas assim, tremendas e inacreditáveis para o bem daqueles que o amam, daqueles que têm propósito. Meu irmão, você precisa aquecer o seu coração. Deus tem um decreto sobre a minha vida? Deus tem um decreto sobre a minha vida? Então, pode procurar o que quiser. É verdade. Deus tem um decreto sobre a minha vida. Aos opositores é dito: caiam fora daí. Deus tem um decreto sobre a minha vida. A autoridade máxima avaliza e custeia o que tem que ser feito. Irmãos, foi um tempo onde os crentes tinham intrepidez. Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos nos vergado, nos calado, nós temos temido quando temos um Deus que tem promessas irrevogáveis sobre o seu povo. Irmãos, por favor, verso de número 10. Vamos ler o verso de número 10 mais uma vez? Vamos juntos? Para que ofereçam sacrifícios ao Deus dos céus
Muito bem. O rei contava com a intercessão do povo de Deus pela sua vida e pela sua família. Irmãos, por favor, você pode procurar aonde que está a data de validade desse livro? Você procura para mim, fazendo favor? Que eu não achei ainda não. Isso aqui não tem data de validade não. Isso aqui passará o céu e a terra e as palavras desse livro não passarão. Agora a questão é, o quanto o povo de Deus acredita nisso? Pelo seguinte, irmãos. 1 de Timóteo, capítulo 2, versos 1, 2 e 3, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Mudou alguma coisa na Bíblia, irmãos? Não, né? Porque o rei Dario diz assim: orem pela minha vida e orem pela vida dos meus filhos. O apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, diz assim: orem por todos, mas orem pelos reis e por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Você é crente, meu irmão? Ah, pastor, eu sou crente. O mandato do presidente está terminando, irmãos. Quantas vezes você já dobrou e orou pelo presidente? Está aqui, ó. Está aqui. Queridos, minha decepção tem sido muito grande. Tem sido muito grande. Quantos são crentes e, ao invés de orarem pelas autoridades, são maldizentes das autoridades? E aqui eu não estou defendendo partido político, não estou defendendo este ou aquele. Eu estou defendendo o que a Escritura diz. Você quer viver vida tranquila e mansa nesse país? Ore pelas autoridades constituídas. Padre, pastores, professores, policiais, governantes, orem por todos aqueles que estão investidos de autoridade. E tem uma coisa, viu, irmãos? Eu não posso, do púlpito dessa igreja, defender um partido político, e não vou fazê-lo. Mas todo partido de esquerda é contrário às Sagradas Escrituras. Todo partido de esquerda é refutado pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. É incompatível alguém que se diz de esquerda e a fé cristã. E é isso que diz a nossa confissão de fé, é isso que diz a Escritura e é isso que diz o Supremo Concílio dessa igreja. Então, irmãos, não tem como. E as Escrituras mandam fazer o quê, irmãos? Ore pelas autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa. Nós descemos a língua e torcemos para que dê errado. E como crentes eu me pergunto, como é que é possível um negócio desse? Como é que nós queremos o decreto de Deus ao nosso favor, se Deus nos imbui de autoridade para intercedermos pelas autoridades e nós não fazemos? Irmãos queridos, os versos 3 e 4 tratam de outro assunto. As medidas exatas não são do templo de Salomão. 60 côvados, não é a mesma medida do templo. Ageu vai dizer assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Irmãos, Deus tinha decretado um milagre, mas não era um templo igual. A Bíblia responde à própria Bíblia. 2 Crônicas 2,6 vai dizer o porquê. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que até os céus dos céus não podem te conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Irmãos, o templo nunca foi para Deus. O templo foi um símbolo, uma representação diante dos homens que deturparam o templo e
o fizeram de um portal de idolatria. E é por isso que os romanos vieram e não deixaram pedra sobre pedra, pois existe um muro que hoje crente sai daqui do Brasil para poder ir no Muro das Lamentações, enfiar um pedacinho de papel lá, como se Deus fosse ouvir um pedaço de papel que está enfiado numa parede. Continua a idolatria daquele lugar do mesmo jeito, irmãos. Então, queridos, Deus tem um decreto imortal, infrustrável para aqueles que são dele. Um dia o seu corpo será ressuscitado para provar de algo tão surpreendente que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Irmãos, acabou o culto de manhã cedo, eu fui correndo lá na Dona Aldenir, orar com ela, com a Amália e com as filhas do reverendo Sedecias. Em paz, irmãos, em paz. Existia um choro na garganta aqui, ó, mas em paz. Porque na hora que o reverendo Sedecias deu o último suspiro hoje pela manhã, ele anda em ruas de ouro. Ele está melhor do que cada um de nós aqui. E esse é o decreto eterno que pesa sobre nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o bispo Riley tem um pensamento tremendo. O bispo Riley diz que na manhã da nossa ressurreição, 3 surpresas. Nós vamos procurar algumas pessoas. Uai, mas fulano de tal não está aqui não? A segunda surpresa, nós vamos olhar e falar assim, nossa, mas fulano de tal está aqui? Mas a maior de todas as surpresas, nós estaremos lá por um decreto eterno e infrustrável de Deus, que ninguém pôde frustrar, nem nós mesmos. Ao Senhor Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque nenhum dos seus decretos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Reverendo Vitor, o senhor vem à frente e nos dirige, por favor.